Olá, tudo bem? Eu sou Alcides Maciel. Nesse terceiro vídeo do curso grátis Como Guardar Dinheiro através da mudança do seu comportamento, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para ajudar você então a realizar as mudanças que eu te mostrei no segundo vídeo. O primeiro exemplo está relacionado com autoconhecimento e crenças. O autoconhecimento e você conhecer as suas crenças vai permitir então que você consiga focar naquilo que você realmente quer e que você consiga deixar de lado aqueles comportamentos que estão te atrapalhando hoje e que não estão te ajudando em nada. É o exemplo da Teresa, que comprava muitas coisas, mesmo comprando coisas que não precisava e que não trazia nenhuma felicidade para ela. Então a Teresa tinha esse comportamento compulsivo, ela comprava demais. Fazendo esse trabalho de autoconhecimento, conhecendo as crenças dela, conhecendo os valores, ela conseguia identificar o que ela realmente queria da vida, quais eram os objetivos dela e o que era mais importante para ela. E hoje, o que acontece? Ela consegue fazer uma academia dentro de um shopping sem comprar nada. Então ela passa em frente de todas aquelas lojas e hoje em dia ela se livrou do problema e ela consegue então entrar no shopping sem comprar nada. Mais um exemplo de crenças. Comprar traz uma felicidade passageira para você e logo você precisa comprar mais para voltar a sentir bem, né? Para voltar a ter aquela sensação. Funciona como um vício. Então, realmente, quando você faz uma compra, você se sente bem, a sua satisfação aumenta. Mas logo ela reduz e você tem vontade de comprar mais para voltar a sentir então aquela sensação. E agora, se você arruma uma nova atividade, o que acontece? Outros tipos de atividade, como um hobby, sair com os amigos, fazer uma atividade física, fazer uma yoga, o que acontece? Vai te trazer uma satisfação e essa satisfação vai se manter mais alta ao longo do tempo. Foi o que mostrou o prêmio Nobel Daniel Kahneman. Ele comprovou através de pesquisas que quando a gente faz compras, a satisfação aumenta um pouco, mas volta ao normal rapidamente, fazendo com que a gente queira comprar mais. Enquanto que a gente arruma novas atividades para fazer, a satisfação se mantém mais alta ao passar do tempo. Por isso, essa crença de que riqueza é felicidade é uma crença falsa. A partir do momento que você identifica aquelas atividades que realmente te trazem satisfação, você consegue abandonar alguns hábitos ruins, alguns comportamentos negativos. Por isso é importante que você conheça suas crenças e conheça o que você realmente gosta, porque você vai poder encontrar outras atividades que não gastam dinheiro, que não custa nada, como passear num parque, sair com os amigos e abandonar alguns hábitos negativos, como comprar demais. O terceiro exemplo é sobre valores. Geralmente a gente tem aquela visão de que a pessoa rica, um milionário, o que ele tem? Ele vive numa mansão, tem um carro esportivo, caro, usa roupas de luxo, grife, relógios caros. Mas na verdade, Thomas Stanley fez uma pesquisa e descobriu como é que vive a maioria dos ricos. Veja aqui, eles moram em casas de classe média com 3 quartos. Metade dos ricos vive na mesma casa há 20 anos. Então eles não têm preocupação em viver em casas grandes e nem em ficar trocando de casa com frequência. A maioria dos milionários compra carros normais e à vista. Eles não fazem endividamento para comprar um carro. E, por incrível que pareça, metade dos milionários compra carro usado. Por que um milionário compra um carro usado? Ele nem precisa disso, não vai fazer nem diferença para ele. Mas por quê? Ele se tornou milionário com esse tipo de hábito. Então, ele trocando de carro, ele comprando um carro com 3 anos de uso, fica 3 anos com esse carro e troca novamente. É uma forma barata de você estar sempre com um carro bom e não ficar gastando dinheiro com um carro novo. Então, fazendo esse tipo de comportamento, a pessoa que era normal, a maioria dos milionários são pessoas que têm um salário normal, que não ganham mais, não são as pessoas que têm um salário mais alto, mas com esse tipo de hábito, ao longo da vida, elas conseguem juntar muito dinheiro e ficar milionárias. Na verdade, quando elas ficam milionárias, elas continuam tendo os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos que levaram elas até ali. Eles utilizam roupas e acessórios simples, sem preocupar com luxo, e 80% dos milionários nunca receberam herança. Muitas pessoas têm aquela crença de que quem é rico é porque nasceu em berço de ouro, que já nasceu com dinheiro, mas não é verdade. As pesquisas mostram que a maioria começou do zero. Então eu trago aqui o exemplo do Ricardo. Ele tinha o luxo como um valor para ele, então ele gostava de comprar roupas caras, ele tinha um carro muito caro. E o que aconteceu? Veio uma crise, né? Ele é autônomo, a renda dele caiu e o carro estava custando para ele mais da metade da renda. Começou a comprometer, ele começou a ficar sem dinheiro e procurou a gente para ajudar então.
Aí com esse trabalho de conhecimento, de autoconhecimento, conhecer valores, o Ricardo identificou que aquilo era negativo para ele, que estava atrapalhando a vida dele. Ele percebeu que ele não queria isso para a vida dele, não era o que ele queria mesmo para a vida dele. Então ele conseguiu mudar suas ideias, ele percebeu o que era mais importante para ele. Ele queria ter mais uma vida saudável, uma vida mais simples. E ele conseguiu, então, ele vendeu o carro, ele nem comprou um carro mais barato, ele ficou sem carro e começou então a andar de ônibus e a trabalhar de bicicleta. Então agora, hoje, ele está feliz com isso, ele conseguiu se livrar do problema e está tendo uma vida tranquila e feliz e sem ter os valores de antigamente. Com um simples trabalho de mudança de valores, ele conseguiu transformar a vida dele. O quarto exemplo é sobre objetivos. Veja o caso do Tiago, por exemplo, que ele não tinha objetivos, ele estava se sentindo frustrado, perdido, ele não conseguia guardar dinheiro e não estava conseguindo chegar em lugar nenhum. Ao fazer esse trabalho, um trabalho de coaching, ele conseguiu identificar o que ele queria para a carreira dele, por exemplo, lá no futuro, e o que ele queria mesmo, até mesmo de objetivos de bens que ele queria comprar. Então, quando ele conseguiu identificar tudo o que ele queria, ele conseguiu fazer então um planejamento. O que ele tem que fazer passo a passo para conseguir atingir esses objetivos. Esse simples trabalho, em menos de um mês, o Tiago já passou a ficar uma pessoa muito mais satisfeita. E olha o que ele disse. Ele disse que ele começou a ter melhores relacionamentos em casa, porque essa satisfação com a vida dele acabou refletindo em outras áreas. Então, ele começou a se relacionar melhor com os amigos, melhor com a própria família e acabou então tendo um impacto positivo em toda a vida dele, com simples identificação de objetivos e realização de um planejamento. O quinto exemplo é do controle financeiro. Veja que o ideal é que você tenha a sua receita, suas despesas essenciais, que são aquelas que você não pode cortar, os seus supérfluos, e que você consiga fazer uma economia. Então essa é a situação ideal, porque essa economia vai significar o seu futuro. Agora veja qual que é a situação mais comum. As pessoas que nos procuram, geralmente, elas têm as receitas, despesas essenciais altas, os supérfluos que ultrapassam a própria receita e, quer dizer, elas têm que fazer empréstimos para conseguir pagar todas as suas contas. O que acontece? Em algum momento elas vão ter que pagar esses empréstimos, então elas vão ter que deixar de gastar para pagar esse empréstimo. E o futuro, aonde fica? Essa pessoa não está guardando dinheiro para o futuro. Por que você deve guardar dinheiro? Para que guardar dinheiro? Mesmo que você não tenha objetivo, ainda assim você tem que guardar dinheiro. Veja por quê. Em primeiro lugar, para a reserva de 6 meses de despesas. Então, se você gasta R$2.000 por mês, o ideal é que você tenha R$12.000 de reserva. Para quê? Para imprevistos, para doenças, consertos e até mesmo caso de desemprego. Já aconteceram imprevistos com você? Veja o caso do José. Ele não fazia reserva e nunca se preocupou com isso. Aí ele teve um problema, o carro dele estragou. E o que é pior de tudo? O carro dele veio estragar justamente quando a casa dele começou a ter um problema de infiltração. Então ele não estava preparado para aquilo, ele nunca tinha pensado em guardar dinheiro para imprevistos. E aconteceu então que ele teve que resolver o problema do carro e da casa ao mesmo tempo. E ele demorou meses para conseguir se livrar dos dois problemas, porque ele não tinha dinheiro para isso, não tinha reserva, e nem conseguia nem pegar o emprestado suficiente para resolver os dois problemas. Ele levou cerca de 2 anos para conseguir então resolver toda a sua vida financeira, mas ele aprendeu que ele tem que ter reserva, e hoje em dia ele guarda o suficiente para todos os casos de imprevistos, e até mais. Hoje em dia ele consegue guardar muito mais do que isso. Em segundo lugar, você tem que ter reservas para os seus objetivos. Então você quer fazer uma viagem, comprar uma casa, pagar algum curso, você tem que guardar dinheiro mensalmente para conseguir realizar esses objetivos. Acabou? Não. Você ainda precisa de dinheiro para a sua aposentadoria. Não dá para você depender somente do INSS. Por isso você tem que guardar um pouquinho ali todos os meses pensando no seu futuro. Por fim, eu gostaria de mostrar uma situação para você. Ano passado a poupança rendeu 8,15% para você. Enquanto isso, o banco levou 300% no cheque especial e 445% no cartão de crédito. Por isso eu te pergunto, você trabalha para você ou você trabalha para o seu banco? Quando você faz empréstimos, você está trabalhando para o seu banco. Então, utilize seu dinheiro para se enriquecer e não para enriquecer outras pessoas. Você escolhe. Você pode tentar arranjar tempo para aprender essas técnicas por conta própria, comprando livros ou com a ajuda da internet. Enquanto isso, os seus problemas vão se acumulando e seus desejos vão ficando mais distantes.
tempo é dinheiro. Ou então, você pode se inscrever no treinamento Como Guardar Dinheiro e descobrir de maneira fácil e simples como se livrar de seus problemas para atingir seus objetivos de vida. Basta você entrar no site www.comoguardardinheiro.com.br. Se você tiver dúvidas, você pode falar comigo através do e-mail contato@gestãoessencial.com.br ou podemos conversar por WhatsApp no número abaixo, 34 99819 0250.